Buenas, que tal? Tia, tu sabia que a Guerra dos Farrapos tem relação direta com a eclosão da Guerra do Paraguai 19 anos depois e, consequentemente, com o estado das relações hoje entre o Brasil e o Paraguai? Nós estamos aqui na frente do Cipreste, em Guaíba, e na frente da casa do Gomes Jardim, onde os líderes da facção radical do Partido Liberal, na época do Império, os chamados Farrapos ou Farroupilhas, se reuniram para planejar a invasão de Porto Alegre, que fica ali do outro lado do Guaíba. Mas o que isso tem a ver com a Guerra do Paraguai? Isso acontece porque quando Solano Lopes atacou o Paraguai no final de 1864, ele não atacou do nada. Ele atacou em resposta a uma ação militar brasileira anterior, no mesmo ano, em fevereiro de 1864, de invasão ao território da República Oriental do Uruguai. Mas por que o Brasil invadiu o Uruguai? Isso aconteceu porque muitos estancieiros, fazendeiros do Rio Grande do Sul compraram terras, estâncias, no norte do Uruguai para produzir a carne, já que naquela época a economia motor da região era o charque, carne seca ou carne de sol. Acontece que a escravidão havia sido abolida no Uruguai em 1853, muitos anos antes do Brasil, e esses estancieiros brasileiros, eles traficavam as pessoas que mantinham escravizadas no território brasileiro para essas estâncias no Uruguai, forçando-as a trabalhar em um território onde a escravidão já havia sido abolida e depois contrabandeando a carne produzida no Uruguai para o território brasileiro para vender a preços mais favoráveis. Isso levou a confrontos entre esses estancieiros rio-grandenses brasileiros com as autoridades do governo do Uruguai, o governo de Montevidéu. Sentindo seus interesses prejudicados pelo governo uruguaio, esses estancieiros se reuniram e prepararam uma forma de pressionar o governo imperial brasileiro a intervir no Uruguai e obrigar o governo uruguaio a permitir esse tipo de produção dentro do território uruguaio por parte desses brasileiros. Assim, o nome dentre esses estancieiros que foi escolhido para ir ao Rio de Janeiro pressionar por uma intervenção brasileira foi ninguém mais nada menos do que o Antônio de Souza Neto, antigo general farroupilha e fundador da República Rio-Grandense lá em 1836. Antônio de Souza Neto organizou uma estratégia que consistia em colocar soldados seus, ou seja, não soldados do exército brasileiro, mas soldados seus a percorrer a fronteira entre o Brasil e o Uruguai, procurando uma desculpa para um conflito, para dar o estopim à invasão, ao mesmo tempo que, sendo ele o antigo fundador da República Rio-Grandense, tendo um passado republicano e separatista em relação ao Brasil, indo lá no Rio de Janeiro pressionar a coroa, gerou um medo no governo imperial de que, caso não atendesse aos pedidos dessa elite rio-grandense, houvesse um novo movimento de separação após uma ação própria feita por esses estancieiros. Assim, o gabinete do presidente do Conselho de Ministros, Zacarias, resolveu, embora não fosse da vontade estratégica e política do Brasil no momento, atender à pressão desses rio-grandenses e invadir o Uruguai. Nessa época, o Paraguai dependia da sua saída para o Rio da Prata exclusivamente para conseguir fazer comércio com o mundo exterior, para poder comprar armas para o seu exército, enviar e receber diplomatas. E um domínio brasileiro do Uruguai poderia significar o fechamento dessa via comercial como uma forma de estrangulamento da economia para poder resolver disputas territoriais que o Paraguai levava com o Brasil, como o Brasil já tinha feito anteriormente em outras situações com outros atores e também como fazia na época na bacia do rio Amazonas, lá no norte do continente. Diante dessa invasão brasileira ao território uruguaio e temendo uma ameaça brasileira à sua própria independência e autonomia, o governo de Solano Lopes enviou um ultimato ao Rio de Janeiro, dizendo que se a invasão brasileira, liderada por Antônio de Souza Neto e Manuel Luiz Osório, o atual patrono da cavalaria brasileira, continuasse e o Brasil não abrisse mão do que chamou de suas intenções imperialistas, o Paraguai entraria na guerra ao lado do Uruguai. O Brasil ignorou a mensagem e o Paraguai de fato entrou na guerra, preparou seu exército e atacou a província do Mato Grosso no Brasil com um pequeno contingente. A invasão do Mato Grosso teve como objetivo neutralizar a possibilidade de uso daquele território pelo Brasil para a realização de operações militares diretamente contra o território paraguaio, mas o grosso do exército, em torno de 25 mil militares, foram enviados em ajuda ao governo de Montevidéu em direção ao Uruguai. É aí que entra a Argentina na história. A Argentina havia assinado, quando da invasão brasileira ao Uruguai, um tratado com o Rio de Janeiro, aceitando que o Brasil, ou mesmo a Argentina em outras ocasiões, pudessem interferir diretamente no Uruguai, sempre que os dois estivessem de acordo. Diante disso e da negação do governo de Buenos Aires para que os paraguaios atravessassem o seu território para ajudar o governo uruguaio, Solano Lopes entendeu que Buenos Aires estava ao lado do Brasil e, consequentemente, ameaçando também a sua própria soberania e, portanto, invadiu também
o território argentino. No fim, os paraguaios não conseguiram chegar a tempo de salvar o governo de Montevidéu, que foi substituído por um governo apadrinhado por Buenos Aires e pelo Rio de Janeiro, que assinou junto com os dois o Tratado da Tríplice Aliança, e assim juntos, Brasil, Uruguai e Argentina conduziram uma guerra que levou à destruição do Paraguai e que reflete até hoje na questão do desenvolvimento paraguaio, já que foi um conflito que teve um impacto muito grande na própria população, o que é algo que demora muitas gerações para se recuperar em termos de mão de obra, de força de trabalho, de rotação da economia, de reconstrução da infraestrutura, e isso gera depois outras questões que vão envolver outras disputas territoriais, que vão culminar na divisão de Itaipu pelo Brasil e pelo Paraguai e na eterna desconfiança do Paraguai em relação às políticas brasileiras no exterior.